Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Mais um grande resultado. Sim, um grande resultado. Vencemos o Bragantino por 1-0, um time que vinha invicto e um time que é muito difícil. Tassiano marcou de novo, hein, Diego? É verdade, Tassiano mais uma vez fechando lá como centroavante. Aquelas coisas que a gente fala às vezes que não entende muito bem. Everaldo ali do lado direito, nem sei onde Everaldo estava no lance. Tassiano que fechou como centroavante para fazer o gol, mas muito importante é que nós vencemos, que nós Sem seguimos lá em dúvida. cima da tabela e almejando grandes resultados nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Esperamos que o time continue nessa pegada, com a defesa mais estável, com o ataque funcionando e a gente continue a vencer e vencer jogos para empolgar cada vez mais a nação tricolor. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre esse Bahia 1, Red Bull Bragantino 0, pai. Vamos com a vinheta. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor, como de costume. Vou soltar aqui o nosso botão do like, da inscrição, da ativação das notificações para que você, amigo, amiga tricolor, possa continuar a curtir, apoiar aqui o nosso trabalho, para que a gente siga sempre nesse ritmo de crescimento, né? Sempre alcançando marcas importantes e em breve anunciando cada vez mais novidades, sempre contando com o apoio, com a colaboração de todos os amigos e amigas, né, pai? Perfeito. Essa parceria que está dando certo, que vai dar sempre certo e que busca trazer um ambiente tranquilo, um ambiente amigo, um ambiente simpático, agradável para falar do nosso queridíssimo tricolor de aço, nosso Bahia. Pois é, e esse ambiente pé quente também, né? Também. Que a gente ano passado, quando começou, o Bahia estava na corda bamba, conseguiu se livrar, e esse ano parece que as coisas já estão se encaminhando de uma maneira muito Tomara, mais suave para a tomara. nossa torcida, para a nossa equipe, e que a gente continue, né, nesse ritmo de crescimento, pai. Deixa eu chamar aqui a classificação do Campeonato É Brasileiro bom, da Série A. Deixa eu passar para bom. você essa classificação também. E os jogos do nosso esquadrão. Deixa eu passar para você, peraí, configurações, foi aqui e, e a gente vê esse cenário aí, que a gente recorta para os amigos e amigas tricolores do Atlético Paranaense que venceu o Palmeiras fora de casa. Não fosse isso, o Bahia seria líder isolado da competição, mas como o Atlético Paranaense fez também um grande resultado, vencendo o Palmeiras fora de casa, né? Acabou continuando, mantendo a primeira posição, com o Bahia ali empatado em número de pontos, 6 jogos, 4 triunfos, um empate e uma derrota, 9 gols marcados, 6 gols sofridos, saldo de 3. E ali seguido de Flamengo, Botafogo, Cruzeiro e Atlético. Interessante, né? Times do Rio ali, logo depois os times de Minas. E aí vem Isso. uma sequência de times de São Paulo. Uma questão curiosa. Quem não está perto da gente é outro time da Bahia que segue lá na zona de rebaixamento, Deixa cada ele vez com lá. a crise maior, eles lá com os problemas Deixa deles. ele lá. E a gente aqui com os nossos sonhos, né, pai? Deixa ele lá. Vamos cuidar de nossa vida, cada um do seu lugar, tudo na tranquilidade. Lembrando que o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras fora de casa, mas o Palmeiras não jogou na Arena Palmeiras. Sim, Ele jogou em Barueri. Inclusive, foi queixa do treinador, o português do Palmeiras, o Abel. é verdade. É verdade. Só para lembrar, o Bahia volta a jogar no final de semana, né, a partida contra o Galo Mineiro, um jogo que vale Isso, muito, né? Um jogo que é um muito. jogo ali das rodadas da faixa de cima da tabela, né? O Bahia Isso. vai jogar contra o Galo Mineiro ali no domingo, próximo final de semana, às 16 horas, lá na Arena do Atlético. E é um jogo que envolve muita coisa, né? O Atlético Mineiro tá bem também no campeonato, o Bahia tá ainda melhor, mas o Atlético tá bem. E é mais um jogo que o Bahia enfrenta um time da parte de cima da tabela. Por enquanto, pai, deixa eu puxar de novo a tabela aqui, só pra gente que eu fui só Estou dar com esse ela aqui. passeio nos jogos, mas pra gente Estou com mostrar ela a aqui. Se quiser, situação, diga. mostra. Mostra, estou com ela aqui, mas mostra, tranquilo. Fizemos 6 jogos. 6 jogos. 3 deles fora de casa. Pode procurar aí. Chegou a tabela, quando chegar, me diga. É isso aí, já tá aí. Assim, a Pronto. situação que eu ia chamar a atenção é a seguinte:
o Bahia não enfrentou nenhum time da zona de rebaixamento ainda. Quer Não, dizer, não, tirando não. o rival, que foi um clássico fora de casa. Mas É, se a gente tirar o rival, que é um clássico fora de casa, esses times da parte de baixo da tabela, o Bahia não enfrentou nenhum desses aí que a gente vê agora, do Criciúma para baixo, à exceção do rival desse confronto que foi fora de casa. Então o Bahia teve uma tabela, como a gente destacou no início, complicada, mas sim, se o Bahia conseguisse os resultados bons que conseguiu, já daria realmente muita esperança para o resto da competição, né? sem dúvida. Uma tabela malvada em que o Bahia fez 6 jogos, 3 deles fora de casa, ainda assim venceu 4 partidas, empatou uma e perdeu uma, justamente a primeira. Então, Inter 2, Bahia 1, Bahia 2, Fluminense 1, Bahia e o adversário, o Bavi, 2-2 na casa do adversário, Bahia 1, Grêmio 0, Botafogo 1, Bahia 2 e ontem Bahia 1, Bragantino 0. Nesse caso, marcamos 9 gols e sofremos 6. É isso aí. É isso aí, uma campanha que realmente, assim, você sabe, né? Eu sempre falei por aqui que pra mim a meta do Bahia deveria ser uma vaga na Libertadores. Assim, para mim essa é a Você minha sempre disse isso. concepção desde o início do campeonato. É Acho que o verdade. Bahia, com o investimento que fez, tem que almejar a parte de cima da tabela. O Bahia tem que começar a se acostumar com essa ideia, incorporar essa mentalidade. Eu fico muito satisfeito que isso esteja acontecendo no início da competição. A gente sabe que é uma competição longa e difícil, mas esperamos que o Bahia, dentro do possível, consiga manter um ritmo bom assim de lá de cima da tabela e aí a partir daí vamos ver o que é que acontece, né? Que tipo de oportunidade vai surgir, mas eu acho que o Bahia precisa procurar se posicionar lá entre os primeiros colocados do campeonato, pai. Eu concordo, mas dentro de um determinado ajuste. É aquela coisa, o Bahia está naquele período de subir os degraus com mais atenção. E não subir picado, subir correndo. Subir com atenção como tem subido. Vencer por 1-0 é um charme, porque mostra exatamente que o ataque funcionou. Fez 1-0 no marcador, já é um ponto importante. Jogando em casa contra um adversário difícil, viu, Diego? Pois é, o ataque funcionou, a defesa não foi vazada mais uma vez. Vamos falar Isso. das atuações individuais também dos jogadores e a gente sai com um resultado precioso, considerando essa maior estabilidade que o time tem demonstrado nos últimos jogos. Deixa eu chamar aqui a escalação, pai. Que a É. escalação a gente falou antes do jogo, né? Que provavelmente o Bahia repetiria uma vez mais a escalação, né? Repetiu a escalação nos últimos 3 jogos e mais uma vez o Bahia entrou com o mesmo time. Deixa eu compartilhar com você. Está aí a escalação do Bahia. Também Uhum. para você, a galera de casa já está acompanhando. Só para Ok. passar o Bahia do goleiro ao centroavante. Que centroavante, vírgula, né? Porque eu volto a dizer que esse posicionamento de Everaldo é difícil de entender, muito difícil de entender. Mas o Bahia Não que por jogou. ele, que o treinador manda, né? Não Sim, é ele que faz isso, ele é obrigado pelo treinador. Ele disse isso. E o próprio treinador confirma. mas ele também, assim, tem uma postura de sair demais da área. Ainda que seja combinado com o treinador, eu acho estranha a postura o tipo de movimentação que ele faz em alguns lances ofensivos, mas sem dúvida a parte decisiva é de Rogério Ceni. O Bahia Claro. jogou com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canives, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli. Tassiano e Everaldo. Eu vou falar, como eu já falei dessa questão de Everaldo, a situação do Bahia era tal que o jogador mais avançado do time, em boa parte do primeiro tempo, foi Cauli. Cauli estava fazendo um papel centralizado muito avançado e Everaldo voltando frequentemente para cobrir ali uma espécie de ponta direita, até criou alguns, fez um cruzamento por ali, fez algumas jogadas por ali, mas assim, continuo achando muito estranha essa escolha, essa opção tática por Everaldo ficar naquela posição e aí Tassiano estava mais à esquerda, Cauli mais centralizado e Caio Alexandre mais recuado do que os outros jogadores de meio de campo. Depois, quando eu for falando das substituições também, eu falo de como o Bahia foi se reposicionando com as substituições da segunda etapa, pai. Mas o time foi esse, repetição de escalação, aquele time que a torcida começa a pensar nesse time do goleiro ao centroavante, com uma questão mais estável, mais sólida, mais regular, e o Bahia demonstrando isso nos resultados, né, pai? Sem dúvida alguma. É aquele negócio que eu sempre achei.
O Bahia, do meio campo para frente, é um time envolvente, é um time que disputa uma partida com as melhores equipes do futebol brasileiro. Agora, do meio campo para trás, tinha que fazer uns ajustes. Parece que já está conseguindo alguma coisa, mas eu ainda não estou devidamente convencido. Pois é. E aí o Bahia, vamos pra gente falar como foi o primeiro tempo. Eu vou falar assim, em termos gerais, foi um jogo muito interessante, né? Como a gente falou no pré-jogo, o Red Bull Bragantino não tem o perfil do time que aguardaria o Bahia, que jogaria meramente nos contra-ataques. É um time jovem, um time que tem assim muitos jogadores velozes, muitos jogadores rápidos, e o Red Bull não veio aqui para empatar com o Bahia, não veio aqui para jogar por uma bola, como se diz, como por exemplo fez o Criciúma naquele jogo da Copa do Sim, Brasil. O bem Red Bull diferente. Bragantino veio para cá para ganhar o jogo, né? Jogou, fez uma partida franca com o Bahia, criando oportunidades, atacando, conseguindo, né, ocupar o campo de ataque, mas a defesa do Bahia se portou muito bem, muito tranquila durante o jogo. Inclusive o próprio Marcos Felipe não teve que fazer tantas intervenções, mas fez e fez muito bem na reta final do jogo, especialmente fazendo uma grande defesa que garantiu o nosso placar. Mas o jogo foi um jogo disputado, um jogo laicar, um jogo com alternativas para os dois lados, apesar de não ter aquelas jogadas que o cara sai livre de cara com o goleiro o tempo todo, mas o Bahia teve, por exemplo, um gol anulado, num cruzamento precioso de Everton Ribeiro, Tassiano, olha ele aí, raspou de cabeça para fazer 1-0, só que estava claramente adiantado, esse aí não tem a menor Ah, dúvida, estava né? assim. O bandeirinha em campo já marcou e o VAR confirmou o impedimento. Mas o Bahia fez esse lance e alguns outros lances também. O Red Bull teve escanteios a favor, teve jogadas de lateral, mas o Bahia sempre também se portando bem. Mas no final do primeiro tempo, depois desse jogo de trocação franca, como a gente diz, aconteceu uma jogada de ataque do Bahia. Everton Ribeiro acionou Cauli, que se projetou, saiu da direita e do centro, perdão, e se projetou para o lado direito. E ele achou Tassiano, que deu um giro de centroavante, assim, protegendo com o corpo e chutou. Nem pegou em cheio na bola, mas foi o suficiente, estava muito perto para bater rasteiro no canto do goleirão do Red Bull Bragantino para fazer 1-0. E aí, esse placar que seria o placar final do jogo, ou seja, o Bahia conseguiu sustentar esse resultado, aquilo que a gente sempre estava dizendo que estava faltando ao Bahia, né? Cleiton foi nela no cantinho, Cleiton que é bom goleiro, né? Fez algumas Bom intervenções goleiro. também importantes no jogo, mas essa ele não conseguiu evitar, e o Bahia fez esse 1-0 aos 36, 37 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, muitas substituições e um Bahia que, na minha opinião, depois de ter sido superior no primeiro tempo, voltou a cair. Caiu de ritmo, caiu de rendimento, não conseguiu manter a mesma pegada do primeiro tempo. Só que, como a gente está falando, ele teve uma postura de defesa muito boa, principalmente Gabriel Xavier com uma grande partida, né, mais uma vez destacado, mas o Canives também fez um bom jogo. O sistema defensivo em geral do Bahia tem funcionado melhor. Achei até, a gente fala muito que Rogério demora a mexer, que o Rogério às vezes mexe rápido demais. Ontem eu fiquei com a impressão que ele demorou um pouco, não sei se você também ficou com essa impressão, pai. Ontem achei que o Rogério poderia até ter mexido um pouco antes no jogo, mas o fato é que a gente conseguiu, né, sustentar esse resultado e, em alguns momentos, gerou perigo. Inclusive com mais um gol anulado, a projeção de Jean Lucas, né, mais um passe muito bom de Cauli. Esse foi por pouquinho, mas estava impedido mesmo. Jean Lucas um pouquinho à frente, tocou bem na saída do goleiro para fazer o segundo, mas anulou. E lá para o final do jogo, que o Bragantino começou a pressionar mais e obrigou o Marcos Felipe a uma grande defesa no chute, no rebote, né, no cruzamento na área, que ele pegou de primeiro jogador do Bragantino e Marcos Felipe teve que espalmar para a linha de fundo, uma defesa plástica, muito bonita, isso já aos 40 e poucos do segundo tempo. Foi por aí o jogo, pai, você viu dessa forma também, o Bahia que caiu de novo no segundo tempo, mas conseguiu se defender bem e sustentar o resultado? Por aí eu também achei. O segundo tempo eu concordo inteiramente com você. Acho apenas que o grande lance do gol do Bahia, o gol do Tassiano, ele faz o gol com a perna esquerda. Ele Sim, envolve o cara e a perna esquerda não é a dele. Toca fraco, inclusive. sim. Toca fraco, faz o gol. Esse é um detalhe que a gente não pode deixar de registrar. O outro é que esse gol surge,
quando há um grande lançamento do Everton para o Cauli, e ele dá um ótimo passe para o Tassiano, que gira o corpo diante da marcação forte do adversário, com a perna esquerda faz o gol. O detalhe é que esse gol tem origem quando o Gabriel Xavier ganha uma bola na intermediária, que se ele perde ali, era um contra-ataque fulminante do adversário, ele vai na primeira, vai na segunda, com raça, com vontade, ele chega e passa essa bola para Everton Ribeiro. Então era um lance perigoso, que ele não foi para fazer falta, e essa é uma característica do Gabriel Xavier. Ele é diferente do Canives nisso, porque Canives vai para fazer a falta primeiro. Se não der, ele faz a jogada. Habitualmente é assim. Não tem sido até ultimamente. Mas Xavier tenta o primeiro lance. Ele tentou, quase se estica todo, com o bico da chuteira, dá o toque para Everton Ribeiro, que aí começa a jogada. Vai para Cauli, Cauli dá um passe ótimo para Tassiano, que gira o corpo diante da forte marcação do zagueiro do Bragantino, e fazemos aquele 1-0 que, sem dúvida nenhuma, o Bragantino sentiu aquele gol. Sentiu aquele gol no final do primeiro tempo, e na volta para o segundo tempo ainda tentava se reconstituir. Concordo com você. No segundo tempo, o Bahia caiu muito. Não tenho a mesma ideia, não é nem que discorde de você, não tinha essa ideia de que o Rogério Ceni demorou de fazer as substituições dessa vez. Mas, ainda assim, eu acho que realmente podia ter antecipado essa substituição. Ele que se precipita tantas vezes, Verdade. na minha opinião. Sim, Concordo, não tinha feito essa observação, mas procede. Pois é, e tem dois detalhes aqui que gostaria de chamar a atenção. Um é em relação às substituições que foram feitas, né? O Bahia mexeu, né? Usou as 5 substituições. No final ele ia até colocar Cicinho, imagino que no lugar de Luciano Juba, que achei que defensivamente ontem foi bem melhor do que no jogo anterior. A gente criticou a atuação defensiva dele contra o Botafogo. Ontem esteve muito melhor. Mas o Bahia colocou, só pra gente lembrar, as substituições que o Rogério Ceni fez. A primeira substituição que o Rogério fez foi já aos 23, 24 minutos do segundo tempo, que foi Biel. Aí depois ele fez uma substituição tripla, Biel no lugar de Everaldo, aí Cauli ficou ainda mais projetado como centroavante, Biel passou a ocupar ali um dos lados do campo, né, o lado esquerdo, né, e aí depois ele mexeu 3 de vez, ele tirou Tassiano por Ratão, Caio Alexandre por Rezende e Everton Ribeiro por Carlos de Pena. Carlos de Pena, pra mim, entrou bem de novo. Inclusive, deu uma matracada no jogo. O cara na minha opinião, e aí eu vou puxar, inclusive, esse outro assunto. E por fim, só pra terminar as substituições, ele tirou Cauli, a princípio. Deve ter pedido pra sair, porque a substituição que ele ia fazer era Cicinho no lugar de Juba, e ele mudou em cima da hora pra Ademir no lugar de Cauli, então provavelmente Cauli cansou, e aí Ademir entrou pra fazer aquela fumaça dele, mas nem fez muito. Fez mais uma recomposição tática, em que ele veio ali pro lado direito, Ratão foi pro lado esquerdo, tava ao contrário, né? E o Bahia se reorganizou dessa forma, mas o que interessa, e Biel centralizou nesse momento, inclusive. Mas o que interessa é que a gente conseguiu o resultado. Eu vou chamar a atenção sobre outro detalhe antes da gente ir para as notas do professor, pai, que foi a arbitragem. Na minha opinião, 2 lances polêmicos, né? Eu vou listar os dois. Uma possibilidade de pênalti em Jean Lucas. Né? Foi pênalti. Pênalti em Jean Lucas. Eu, na hora, não achei que tinha sido pênalti, achei que ele tinha tocado bola, mas numa câmera de trás dá pra ver que antes de tocar a bola, ele toca na perna de Jean Lucas, faz o pênalti e depois toca na bola. Então achei pênalti esse lance. E eu também, esse é um lance que não foi muito repetido, fiquei com a impressão de falta no lance que o goleiro foi para a área, o goleiro do Bragantino foi para a área, e Ademir ganhou na velocidade, tomou uma trombada, o juiz não marcou nada, e aquilo ali era falta de último homem, poderia ser expulsão chamada pelo VAR. Eu queria ver aquele lance de novo, e não foi repetido, e tu já estava no final do jogo, também no abafa do Bragantino, então não foi dada tanta importância, mas foram 2 lances polêmicos e ambos marcados contra o Bahia, pai. Para mim, não tenho dúvida alguma, meu amigo Hermes me mandou a imagem do lance do Jean, na hora eu tinha achado também que foi pênalti, e na imagem eu tenho claro, mandei até para vocês aí, pelo interno, pênalti claro, e o lance que você traz estava aqui para anotado, para registrar. Ali era a expulsão do goleiro mesmo. Não, do goleiro não. Foi o zagueiro que foi. O goleiro estava na área, desculpa, mas foi o zagueiro. O goleiro estava na área. Exato. Pensei, estava com uma coisa na cabeça e falei outra. O goleiro estava lá na área. Isso. E o cara era o último ali, tinha que ser expulsão mesmo. Tinha que ser expulsão mesmo, concordo.
Pois é. Voltei aqui para nossa tela principal para pedir a galera que curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos seguir para as notas do professor Fernando Cabuz. Vamos lá, pai. 1-1, os jogadores do Bahia. Primeiro, Marcos Felipe. Teve uma boa atuação, antecipando bem jogadas, seguro nos cruzamentos e fez para mim um lance decisivo. Finalzinho do jogo, uma bomba da altura da meia-lua, coisa assim. Sim. Ele espalmou para escanteio e aquele era um lance realmente decisivo. Eu dou uma nota 8 para ele. Concordo com a nota. Santiago Arias, na minha opinião, bem no jogo, lateral direito. Bem também, nota 8, bem Santiago Arias, mostrando cada vez mais que a tese de que convém a Rogério Ceni em algumas situações não existe na prática. Santiago Arias botou Gilberto, lateral direito, no banco mesmo. Gilberto não entra nem como algum dos jogadores opcionais que ficam no banco. Ele não entra. Várias substituições são feitas e Arias chegou de viagem jogando pelo time da Colômbia, logo depois já entrou em campo, não teve nada disso, não foi agora, foi em jogos anteriores. Está muito bem, Arias botou Gilberto no banco, nota 8 para ele. Beleza. Depois de Arias, vamos para outra lateral, né? Luciano Juba. Melhorou bastante, você disse bem, ele fez o pior jogo dele na partida passada. Sim. Contra o Criciúma, né? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo, e não esteve bem. No jogo de ontem, o que foi que ele fez? Diminuiu o espaço para o adversário. Sim. Ele, de fato, já não é mais um lateral esquerdo, não é, mas diante do que o Bahia não tem, eu já dizia antes de Rogério Ceni escalar, bote Luciano Juba. Não ganho nem 1% do que Rogério Ceni ganha, mas já tinha visto muito antes dele que era para botar Luciano Juba na lateral esquerda. Eu dou a nota 8 para ele ontem, esteve bem. Beleza, dupla de zaga, Gabriel Xavier e Canives. Eu vou destacar só, estou falando muito de Gabriel Xavier, para mim talvez o melhor em campo ontem, foi uma grande partida, mas Canives também fazendo, apesar de ter feito uma falta boba, tomado amarelo no primeiro tempo, que é muito característico, você sempre fala isso, mas Canives também foi bem, mas diga aí, a dupla de zaga, Gabriel Xavier e Canives. Gabriel Xavier, 9. Gabriel Xavier é diferente de Canives, porque ele sabe chegar junto sem ser violento. Gabriel Xavier tem recuperação e antecipação, inclusive na lateral direita. Antecipei isso falando alguma coisa. E tem mais. Se Gabriel Xavier for bem treinado, ele pode ter um importante aproveitamento nas bolas paradas, pelo alto, escanteio, cobrança de falta. Ele chega bem, tem procurado fazer isso, mas precisa ser bem testado. O que eu acho é que Gabriel Xavier tem que treinar também um pouco mais de impulsão. Mas ontem fez uma partida soberba, concordo com você, o melhor em campo, e o gol do Bahia saiu a partir de uma batalha dele, Gabriel Xavier, na intermediária, diante de dois adversários. No primeiro lance, quase perdendo, insistiu, e antes que a bola pudesse ser dividida com o adversário, ele se esticou todo e mandou para o Everton Ribeiro. 9 para Gabriel Xavier, 7 para Canives. Não pode fazer uma falta estúpida daquela na cara do juiz para tomar cartão amarelo no primeiro tempo. Se joga diante de um time manhoso, de um time cheio de mumunha, ele ia receber outro cartão amarelo, ia ser expulso naquele jogo na hora. Porque para nós, isso é um jogo do Flamengo, isso é um jogo contra o Flamengo. Estava expulso. Ia receber uma bola debaixo das pernas, o cara ia pegar a bola e passar por ele, e ele ia comer o cara na rasteira. Então, 7 para ele por conta desse lance. E uma coisa que ele tem que dosar. Gabriel Xavier, que é um menino novo, segura a onda. Ele é um cara rodado. Está jogando muito melhor do lado que precisa ter perna esquerda, e ele joga com a perna direita, do que quando jogava do lado direito. Concordo, só pelo justo ter sido assim. Mas ontem, aquela falta no primeiro tempo, colocou o Bahia em risco durante a partida, em risco de ter um jogador a menos em campo. Então, 7 para ele. Se não é a falta, ele tira 8. Justíssimo, concordo. Caio Alexandre e Jean Lucas na dupla de volantes, pai. Caio Alexandre, bem, a minha discordância foi justamente a substituição do Caio Alexandre naquela altura. Eu achava que Caio Alexandre tinha que continuar naquele jogo de ontem. Então, bem,
uma nota 8 para ele. Jean Lucas tem aquela, né? Aquela do se mandar para frente. Ontem não comprometeu, mas podia ter segurado um pouquinho a onda no segundo tempo, então, quando o time do Bragantino deu um calor. Nota 7 para o Jean Lucas. Beleza. Eu pensei em dar 7 para os dois nesse caso. Acho que eu vou fazer um 7 para os dois, mas que o Alexandre talvez um pouquinho acima de Jean Lucas. Teve melhor. Mas eu Teve gostei, pagode. eu gostei de algumas jogadas, algumas batalhas vencidas, como se tem dito aí, de Jean Lucas também. Que é um jogador que tem força física, ele consegue fazer Sim. esse Isso eu não tenho desarme dúvida. muitas vezes, que é um Isso eu desarme não tenho dúvida. importante. À É. frente, Everton Ribeiro e Cauli, pai. Bem os dois. Bem os dois. Gabriel Participaram do Xavier, gol, inclusive. claro, ia dizer isso. Gabriel Xavier, que começou a jogada, uma jogada praticamente perdida, o Bahia ia perder aquela jogada. A insistência, a abnegação, a vontade, a garra fizeram com que Gabriel Xavier ganhasse aquele lance, que passou muito bem para Everton Ribeiro. Quer dizer, o Bahia ganhou o jogo com Gabriel Xavier na jogada, Everton Ribeiro, Cauli e, claro, Tassiano. Eu dei uma nota 9 para o melhor, dou nota 8 para Everton Ribeiro e dou 8 para Cauli. Beleza. Tassiano e Everaldo mais à frente, pai. Olha, Tassiano não vai levar o 9 porque ele esteve muito bem, fez um gol, Diego disse bem, estava em impedimento. Aqui a gente torce, mas não distorce. O segundo gol é o gol do VAR. É o gol que o VAR anula por milímetros, o que é um absurdo no futebol. Essa é uma coisa que se os clubes se unissem, já teria caído. Tem que ser um corpo à frente, ou uma parte que você tenha o braço, a perna, o lado do jogador à frente. O trisco do jogador, aquilo que eu brinco sempre, o nariz, o bico da chuteira, não dá. O ombrinho, isso só para justificar a utilização do VAR. O VAR justifica a utilização quando o gol, a bola não ultrapassa a linha do gol e o juiz pensa que a bola entrou. Ou a bola entrou, o juiz pensa que não entrou. A outra, falta dentro da área, pênalti, ou falta fora da área um pouco, claro, que é somente a falta, não vale pênalti. Não é para isso só. Alguma coisa de empurrão, de jogador que puxa a camisa, vale também. Mas para esse bico da chuteira, ombrinho, isso é um absurdo, isso é desfazer do futebol. Tudo que existe de futebol, desde que ele foi criado, é jogado no lixo por esse dispositivo, essa saída de utilização do VAR, tentando justificar que é descabida, absurda, desrespeitosa, que é antifutebol. Então, é claro, não é porque foi para o Bahia. O Botafogo teve um lance desse. Se Sim. não fosse isso que existe na regra, o Botafogo teria feito um gol no Bahia. Eu sou pelo justo, a gente torce, mas não distorce. Não estou dizendo que foi pelo Bahia. Estou dizendo que isso não cabe no futebol. Em jogo, quanto maior adversário que seja local, o maior nacional, o maior regional, seleção brasileira não sei quem, Espanha, não é isso. Isso é descabido, esse recurso é descabido. Então, voltando ao que eu estou dizendo, que é Tassiano, ele Sim. teve muito bem, fez um gol, outro pé do lado, e um 8 para ele vai bem, porque Gabriel foi melhor no jogo e ficou a partida toda. Também eu tenho esse critério que eu uso. Beleza. E Everaldo? Everaldo está sendo prejudicado por esse esquema de Rogério Ceni, não tem dúvida. Se vira e tal, pipipi, papapá, mas não cabe. Um cara como esse é dele, como ele é dentro da área, sempre. Ele está dando até conta, como você bem disse. Ele está até fazendo jogadas. O Everaldo, digam o que disserem sobre Everaldo, assim, em termos críticos de futebol, claro, que é o que eu falo, com Sim. uma parte da torcida. Mas ele dá um duro retalho em campo. Você não vê Everaldo de mão na cintura, não vê Everaldo se escondendo das jogadas, mas ele tem que jogar na área. Tá. Eu dou a É nota isso. 7 pela luta dele, que ajudou também o Bahia a ganhar essa partida. Concordo. Algum destaque entre os reservas que entraram? Olha, Biel não entrou tão bem ontem, não entrou Verdade. tão bem, não entrou tão bem, eu esperava mais. Ademir entrou bem, mas nada do que Rogério Reizinho Ceni faz de também, né? grande elogio. Falou que na coletiva, grande, o Ademir entrou super bem, nada disso, pô. Aí quando ele fala de Gabriel Xavier, não, vem dando conta. Mas Cuesta está aí. Dá licença, rapaz. Vamos olhar o que está na cara. Né? Vamos olhar o que está na cara. A realidade é a verdade que mais se custa a crer. Isso faz parte de uma letra de uma música aí dos anos 80. Então, a minha realidade, a defesa do Bahia melhorou por causa de Gabriel Xavier. A menina perguntou isso a ele, que a torcida botou Gabriel em campo. Não, não é isso não. É que já vinha, que não vinha, mas Cuesta está aí.
Não vai tirar Gabriel Xavier desse time, não. Você pode tirar até Canil, se quiser, que não deveria nesse momento. Pois é, é isso, Depena, como sempre, você disse bem. Sim. Não pode deixar de dar 7 a Depena, porque não fez o jogo todo. Sim. Ademir ali na correria, no calor que você diz. Rezende compondo, mas sem muito destaque, né? Não, Rezende eu achei até meio perdidão no jogo, meio desligado. Ele normalmente, quando entra naquela altura, é quando ele trabalha melhor em campo. Faz as coberturas, das chegadas dele. Mas eu achei ele meio desaparecido. Não sei se foi o ritmo do jogo que o Bahia impôs, que ele ficou mais se segurando. Se vier para mim, eu vou. Senão, talvez até orientação. Para mim, os destaques são esses. E você? É isso, eu gostei de Depena mais uma vez. Eu acho que é um jogador que entra também. E traz um peso ao time, um vigor. Uma inteligência para segurar o jogo, para conduzir a bola, para dar o passe na hora certa. Então, é um jogador que eu tenho gostado muito de quando ele participa da partida, notadamente precisando de algo diferente do meio para o fim do jogo, tanto em termos de cadência quanto em termos de passe. Eu acho importante o que ele faz, um passe mais agudo, um passe mais cadenciado. Então é um jogador que tem me chamado muito bem a atenção. E por fim, pai, só para a gente rematar, Rogério Ceni, diga. E com pouco tempo, o Depena mostrou no jogo de ontem, o cara do Bragantino vinha se soltar e foi procurar a briga. Foi, exatamente. O cara um pouco maior do que ele, ali vinha saindo quase um pouco depois da lateral para o meio da área, foi para dentro da grande área do Bahia, e o cara todo cheio de empurra daqui, reclama dali, querendo chegar junto, e ele trombou com o cara. Gostei, raçudo, isso é bom. Foi como eu falei outro dia aqui, foi muito bom ter um uruguaio no time, um uruguaio desse estilo aí ajuda demais nessas horas. Falta o outro. Falta um que tomara que se recupere e volte logo. Pois é. Diga aí, Rogério, sempre a gente arrematar. Só para quem está ouvindo, esse a gente está falando de quem? Nicolas Azevedo. Grande Nicolas Azevedo. O Nico, como o português chamava. Nota 8 ontem para Rogério Ceni, podia ser melhor. Aí estou com o Diego, se ele faz alguma modificação mais cedo, ele fica meio assim na coisa. E ontem eu demoraria um pouco mais em campo. Com o Caio Alexandre. Com o Caio Alexandre, demoraria um pouco mais. 8 para ele, já é uma nota muito boa para treinador, 8 para ele. É verdade. Vamos encerrando então aqui o vídeo, pedindo mais uma vez a galera que curta, que se inscreva no canal, ative as notificações e a gente volta em breve com mais vídeos, mais notícias e provavelmente uma live aí que a gente está tentando ajustar e avisa em breve para os nossos seguidores. Um abraço a todos e bora Bahia lá nas cabeças do campeonato para a gente seguir nessa pegada, pé quente e vamos em frente que a gente está começando a vislumbrar uma chance da gente fazer uma primeira divisão que a gente vai se orgulhar e vai ficar lembrando por muito tempo. Que assim continue. Um abraço a todos e todas e bora Bahia! Tomara que sim, bora Bahia!